Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha o Daverson, hein? Comanda uma vitória simplesmente absurda na semifinal da Libertadores. Encaminha a vaga, né? 3-0 pro Galo no jogo da ida na Arena MRV e o Daverson, o nome da noite, o nome do jogo. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Que loucura, gente. O Deivinho, o Daverson, o menino maluquinho, depois de classificar o Galo diante do Fluminense com 2 gols na Arena MRV, agora chega nesse primeiro jogo da semifinal, contra o River Plate, que é sempre muito temido pelos brasileiros, que vai decidir a vaga no Monumental de Núñez, que tem a decisão da Libertadores marcada para o Monumental de Núñez, ou seja, todo o temor do futebol brasileiro, de que a Conmebol não queira ver tanta sequência de brasileiros, né, campeões de Libertadores, ainda mais uma final no Monumental, seria muito interessante para a entidade sul-americana que o River Plate fosse um dos representantes. Mas, cara, ela esqueceu de combinar, né, com o Atlético Mineiro, e especialmente com o Daverson. E Gabriel Milito, que é um técnico que eu tenho algumas restrições com ele, eu tenho algumas divergências. O Galo chegou a oscilar em alguns momentos da temporada, pelo potencial que tem o elenco, né? Mas, cara, tá chegando na hora decisiva, que loucura o que tá acontecendo com esse time. Porque assim, contra o Vasco da Gama nem jogou a pleno da sua capacidade, mas chegou na hora e resolveu, porque tem jogador para isso. E o Milito, ele tem uma característica que é muito diferenciada, assim, ele não mexe no time. Ele define um time titular, percebe que os caras estão bem, né, imagino eu, e vai com eles até o final. Contra o Vasco aconteceu isso, e hoje, contra o River Plate, ele fez uma troca. Ele tem 5 à disposição, e o elenco dele é interessante. Ele fez uma troca, ele tira o Daverson com 36 minutos do segundo tempo para ser ovacionado pela Arena, e entra o volante Otávio, para dar aquela segurada depois de estar 3-0. Que coisa de louco. Mas ainda se imaginava que o Hulk e o Paulinho fossem os atacantes e que daqui a pouco ele pudesse dobrar ali pelo lado esquerdo o Arana e o Rubens, como ele fez contra o Vasco. Com o Scarpa sendo o ala pela direita, que eu acho que é uma invenção assim muito interessante, e invenção aqui não é no sentido pejorativo, né? Normalmente a gente usa essa expressão no futebol para, pô, o cara está inventando. Nesse caso, não lembro do Scarpa jogar de ala pela direita. No Palmeiras chegou a fazer muitas vezes pela esquerda, quando o Abel Ferreira tentava acomodar os muitos meias que ele tinha para que o Veiga pudesse jogar junto do Scarpa, né? O Veiga jogava como ala esquerdo, como ala pela direita é uma inventividade aí do Gabriel Milito. O Lianco, o Alonso e o Batalha na defesa, o Lianco como um lateral, né, já que o Scarpa é o ala pela direita, visivelmente um meia ponta, né, que acaba centralizando o jogo também, e o cara das bolas paradas, junto do Hulk. Mas aí ele tem o Lianco que sai pela direita e que fez um lançamento hoje no primeiro gol do Daverson, por exemplo. E aí no meio de campo, hoje ele escalou o Alan Franco e o Fausto Vera, e aí tem esse trio ofensivo aí com o Hulk, Paulinho e Daverson. Para muitos não era a escalação inicial, mas o Deivinho, cara, ele tá resolvendo, E o Daverson, ele é tão folclórico, tão irreverente, tão diferente, que às vezes a gente esquece o quanto ele é bom centroavante. Ele tinha ótimos números no Cuiabá e ganhava um salário interessante lá, cerca de 500 mil reais. Muita gente tentou negociar com o Daverson ainda nessa temporada, quando ele se desacertou lá com a equipe do Mato Grosso. O Antônio Oliveira, comandando o Corinthians na época, no primeiro semestre, chegou a pedir e foi imediatamente rechaçado pela diretoria do Corinthians. Os torcedores chegaram a utilizar, enfim, a tentativa como uma chacota. Não, imagina, o Daverson vai ter tamanho de Corinthians. Não, o Corinthians tem que olhar para frente. Imagina esse Antônio Oliveira, que é um cara só porque trabalhou com ele lá e tal. Foi o discurso na rede social em relação ao nome do Daverson. O Grêmio chegou a negociar com o Daverson, pedido de Renato Gaúcho, mas ele pediu muito, ele pediu 800 mil reais, o Cuiabá chegou a pedir no início da temporada 20 milhões de reais para liberar, depois um pouco menos não, metade, 10 milhões seria muito alto ainda. Então, assim, a negociação não estava fácil.
Quando chegou o momento em que realmente ele não ia ficar mesmo no Cuiabá, aí a negociação foi facilitada. E o Galo foi muito esperto nesse sentido, porque foi no momento certeiro em que todo mundo queria a negociação. E aí, claro, né, tem condições de pagar um salário que o Daverson estava pedindo. E por isso ele não estava conseguindo sair de lá. E muitos não imaginavam como merecedor, como interessante. Poxa, vai pagar um salário de quase R$ 1 milhão para o Daverson, que já tem 32, 33 anos, que já fez a história dele no Palmeiras, mas saiu de lá porque tem problemas extracampo, né? Não no sentido até de que normalmente acontece, né? De balada ou de indisciplina. Não, o Daverson ele é um cara que ele fala demais muitas vezes, né? Ele se envolve em algumas polêmicas meio desnecessárias e tal. Ele é um cara que precisa de um puxão de orelha. O Filipão teve muito trabalho com ele em 2018, sempre fala isso. Mas, cara, ele resolve. Isso é o mais curioso. Quando a gente fala na Libertadores, por exemplo, de 2021, que, ok, tem o tropeço do Andréas Pereira lá, mas tem o gol do título. Ele deu uma Libertadores pro Palmeiras, o Daverson, e aí depois encerrou o ciclo e muitos jogadores foram passando ali, né? Houve uma renovação muito grande no elenco. Ele foi seguir a vida dele no Cuiabá, onde ele fez muitos gols no Cuiabá, fazendo o trabalho dele. E aí ele chega no Atlético Mineiro, que é sabidamente um dos poderosos hoje do futebol, com investimento, com estrutura. E para muitos, pô, o Atlético Mineiro que é com o Daverson, já tem o Hulk e o Paulinho, tem o Allan Kardec, por exemplo, no banco. Pois é, tá aí. Tá resolvendo jogo após jogo. Impressionante. O Daverson. No primeiro gol, o Lianco dá um lançamento, o Hulk ganha no corpo, na força, para muitos cometendo falta. Eu não vejo falta no lance. Eu não vejo ele fazer o Hulk, ele é pesado, forte, né? O cara vai meio mole na jogada, o Hulk ele faz o jogo de corpo dele, né? Aquela jamanta passando, uma busca por espaço. Não vejo o braço para tirar o cara da jogada, não vejo um encontrão, não vejo uma obstrução, não vejo. Eu vejo realmente tendo um contato, né? Ele buscando o espaço e a bola sobrou pro Daverson na frente do Armani, que driblou e fez o gol. E aí é que tá. O gol que o Daverson faz mesmo nessa bola é gol de quem sabe. Porque a bola cai no pé dele, ele tá na frente do goleiro, ele não se apavora. Ele dribla o goleiro e toca pro fundo da rede. Isso é centroavante, 9 de carteirinha. Ele já tinha feito um gol que tinha sido anulado pela arbitragem, por impedimento. E depois, no final do primeiro tempo, tem uma bola que rebate que, de novo, ele está impedido e ele reclamando. Depois ele deu uma cavada num pênalti e tal. E aí, no final do primeiro tempo, ele arruma uma confusão ali com o Borja. Os dois foram contemporâneos de Palmeiras, né? O Borja jogava as Copas, isso. O Borja jogava as Copas e o Daverson jogava o Brasileirão. Chegou um momento ali que o Filipão mesclou, tipo, o Dudu jogava todos os jogos, tinha acho que o Zé Roberto. Não, o Zé Roberto é outro momento. Mas, enfim, ele começou a mesclar o Everton, goleiro e tal, né? Porque o time acabou eliminado da Libertadores e seguiu no Brasileiro, tanto que foi campeão. E o Daverson foi um cara, faz o gol do título, inclusive. Num jogo em que, contra o Vasco, em São Januário, que o William Bigode se machuca, ele consegue dar o passe. E o Daverson faz o gol do título brasileiro. Olha a estrela que tem esse rapaz. Aí ele faz esse primeiro gol hoje, vai pro intervalo, briga com o Borja, não sei o quê, aluga um triplex na cabeça dos caras, vai pro segundo tempo, recebe uma bola açucarada do Guilherme Arana, que é um jogador muito talentoso, né? E o Milito explora o melhor dele, né? Que é justamente esse campo ofensivo. Quando o Arana tem esse campo para jogar, ele sabe o que fazer. E aí ele corta por dentro, assim, dá uma deixadinha, atinge o Daverson no ponto futuro e ele dá um canhotaço no canto, a bola bate na trave e entra, tirando do goleiro. Gol de quem sabe, gol de centroavante. Depois ele ainda faz o terceiro, recebendo a bola pela direita, segurando a marcação, puxando a marcação e servindo o Paulinho, que chuta com desvio para fazer o terceiro gol. O River Plate, gente, não tocou na bola. A gente está falando aqui dos 3 gols do Daverson, como o Daverson foi importante, com 2 gols e uma assistência, foi o cara do jogo, mas aí você tem o gol do Paulinho, você tem o Hulk sempre importante ali, como foi no primeiro gol, como foi em vários momentos, você tem o Guilherme Arana, você tem várias figuras, o Gustavo Scarpa, mas o Everson pouco tocou na bola, porque o River pouco chegou. Teve uma chegadinha ou outra, que a bola vai por cima e tal. O River Plate, do Gajardo, que tem
Obviamente não o mesmo time dos tempos áureos, mas tem o Miguel Borja, como eu falei, tem o Acuña pela esquerda, que é um cara experiente, tem o Fabrício Bustos, que estava no Inter, na lateral direita, tem o Nacho Fernandes, né? Esse bem experiente, né? Já era mais veterano quando veio para o Galo, inclusive, do River, depois voltou para o River Plate. Um ídolo, assim, um cara muito querido da torcida, mas é um River que, cara, não assustou. Não assustou. Claro que a volta é no Monumental de Nunes, mas é uma grande vantagem. Que vantagem significativa. O 2-0 eu ainda acharia arriscado, porque, tipo assim, cara, né? Futebol, né? Como ainda tudo é possível acontecer, mas se o Galo mantiver essa postura aí, não vai ter pro River, não. Não vai ter ambiente, não vai ter nada que segure o Atlético Mineiro nesse jogo da volta. E aí o Galo estaria na final da Libertadores. Que jogo? Daqueles jogos históricos que marcam uma campanha. E Daverson, hein? O menino maluquinho aparecendo mais uma vez. E dessa vez não por entrevistas, não pelo folclore, ou também um pouco por isso, né? Mas muito mais pelo que ele faz dentro de campo. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!